Salve, querido e querida, aqui do meu canal do Sunday SD. Hoje tá frio, muito frio, frio, frio mesmo. E isso é uma coisa que eu não sou acostumado, né? Como vocês sabem, eu sou natural de uma cidade bem quente, né? E glória a Deus por isso, eu amo a cidade de Manaus, Amazonas, é minha terra querida, onde moro praticamente toda a minha família. E um abraço para todo mundo aí de Manaus, Amazonas, estou com muita saudade. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é a diferença, né, do clima de lá para cá. Aqui tá frio, não sou acostumado com isso, não gosto muito quando fica muito, muito frio. Já peguei aqui 6 graus. E aí a gente tem que, né, levantar, sair do meio das cobertas e aí vamos para cima. É muito frio, eu não sou acostumado, mas louvado seja Deus por isso. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre, independente do que eu ou você estejamos passando. Temos que dar glória a Ele, porque Ele é o único merecedor de honra e glória para todos sempre, independente de qualquer coisa. Amém? Desculpa, hoje que eu tô meio elétrico. Eu tava tomando um café aqui que eu fiz, né? Terminei de tomar um café aqui agora. E o café é do jeito que eu gosto, fraco e amargo. Não. Brincadeiras à parte, o que eu quero falar hoje no vídeo, tá aí aparecendo a minha cara gorda aí, ó. Bem gordona. É porque eu gravo do celular, né? A proposta desse talvez um dia mude, mas por enquanto a proposta é essa, é o dia e a hora que eu tiver com alguma coisa, um pensamento na mente e que eu sentir vontade de gravar, eu gravo do celular mesmo e já posto aqui. Se você se identificar, se você gostar do vídeo, você dá um like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E é isso, o canal é esse. É desse jeito mesmo. A proposta por enquanto é essa. Talvez aí se começar um outro pensamento, uma outra coisa, uma outra vontade, e aí a gente vai modificar algumas coisas, mas por enquanto é isso. E eu queria dizer aqui que mudar às vezes é difícil. É difícil, difícil mesmo. Eu citei agora, ainda há pouco, um exemplo disso, né? A diferença que eu sinto aqui do clima, né? Na minha cidade, eu acho que o clima, a temperatura mais baixa que eu já peguei foi uns 32, 33 graus na sombra. É quente. É quente e, poxa, é uma diferença muito grande, né? E, como eu falei, chegar a pegar 7, 6 graus é demais pra mim, entendeu? Eu não sou adaptado, não sou acostumado com isso. Mas, enfim, isso reduzido aí, né, para concluir, é uma mudança muito, muito grande, né? Pelo menos pra mim. E o vídeo de agora que eu tô gravando fala sobre isso. O que acontece, né, quando nós resolvemos mudar, seja de emprego, de cidade, de bairro, de escola, de faculdade, de qualquer coisa. Qualquer coisa que envolva mudança, toda pessoa ela sente um determinado receio, uma incerteza de que pode não dar certo, um medo, né? E eu quero falar que, independente da mudança que nós venhamos a tomar, independente, sempre vai ter, né, os seus prós, seus pós, seus contras, as suas vantagens e desvantagens, porque mudança é isso mesmo. Mudança sempre vai ser assim. Mas a história que eu quero trazer à memória aqui, a nossa memória, é de um cara chamado José, que deu-se, né, a mudança a partir do momento que ele contou um sonho que teve, né? Muitos dizem, contam a história de José dando ênfase, né, no sofrimento que ele teve ao ser vendido como escravo, a ser açoitado, né, pelos irmãos, ser maltratado e depois foi pro Egito, prisioneiro e tudo. Mas o que eu quero dar ênfase agora aqui nessa mensagem, nessa reflexão,
é que tudo isso se deu, né? Tudo que ele passou se deu a princípio quando ele teve esse sonho e quando ele contou mesmo. Às vezes é aí que tudo começa na nossa vida, né? Quando a gente tem uma vontade, quando a gente tem um sonho, um objetivo, e aí a gente acha que ele não pode, ele pode acontecer, não pode, mas a partir do momento que nós contamos as coisas para pessoas, é aí que começa tudo. Porque você observa, né, nesse próprio personagem que eu acabei de dizer, quando ele conta o sonho, né, independente se, olha que ele contou para a família dele, né, para a família dele, para os próximos. Aí começa toda uma situação na vida dele. Só que essa mesma situação que se deu início ao ele ter contado o sonho, o levou, né, como todo mundo conhece, a ser governador do Egito. Depois do faraó, quem mandava na parada toda era José. Ou seja, ele teve uma trajetória de muitos altos e baixos, mas chegou a um lugar que na época eu acredito que não era qualquer um que chegava. E enfim, qual é o pivô dessa palavra? O pivô dessa palavra é que a gente vai ter a vontade, a gente vai ter o sonho, a gente vai ter esse objetivo de sair da nossa zona de conforto para ir alcançar alguma coisa. Só que, independente da situação, a gente não pode mudar a nossa raiz, a gente não pode mudar aquilo que acreditamos, aquilo que de fato entendemos e pegamos para nós como filosofia de vida, como, né, a nossa certeza de que aquilo é aquilo mesmo e que independente do ambiente que estejamos ou que venhamos a estar, das pessoas que nós venhamos a se relacionar ou do meio em que vamos estar, não muda, entendeu? Essa é a mensagem de José. Ele passou por vários lugares, por várias situações, mas ele continuou sendo o mesmo, acreditando no Deus que ele acreditava e ele continuou. Ele prosseguiu, ele deu continuidade. E é isso que faz diferença na minha e na sua vida, querido. Não importa se você tá num lugar, se você vai para outro, se você passa por uma coisa, passa por outra. Se você continua do jeito que você é, acreditando no que você acredita e confiando, independente da situação que você venha passar, ele sempre vai ter a misericórdia para conosco, porque ele tem a misericórdia para com todos. A diferença somos nós. A diferença somos nós. Você observa que José, ele jamais retrocedeu no que ele acreditava, no que ele confiava. E tanto faz ele estando no cárcere, tanto faz ele estar na casa de Potifar, tanto faz ele estar na casa do seu pai, o que ele acreditava continuou sendo o mesmo, desde a prisão até o governo do Egito. E independente de qualquer coisa, você observa que quando o faraó mandou chamá-lo, ele disse a faraó: eu não posso te ajudar, mas eu posso pedir ao meu Deus que me revele o seu sonho. Isso expressa a dependência e a inferioridade dele, independente de qualquer coisa. Deus sempre vai ser maioral. Deus sempre vai ser superior a qualquer coisa. E cabe a nós essa humildade, essa dependência de sempre termos na nossa mente que Ele é superior a qualquer coisa. Eu sempre tenho dito, Deus não existe. Deus ele é. Ele está acima de tudo e todos. Então quando a gente começa a entender isso, começa a entender que independente do que fazemos, qualquer obra humana, qualquer feito meu ou seu ou de qualquer um, mesmo assim isso não nos justifica diante de Deus, porque Ele é muito maior, Ele é muito soberano, Ele está muito além de qualquer coisa, querido.
Então, para mim, o exemplo de José, ele fala justamente disso, a dependência de Deus. E com a misericórdia do mesmo, ele conseguiu chegar em um lugar pouco ocupado. Se não, já ouvi muitos dizerem que esse cargo de governador do Egito na época nem existia. Então foi uma obra divina. Deus utilizou de Faraó para promover seu servo, o seu filho, o seu misericordioso amor. Com esse misericordioso amor, ele colocou José lá, porque eu acredito que José jamais deixou de acreditar que o Deus dele estava vivo, o Redentor dele vivia e em breve se levantaria, como disse Jó. E se levantou, querido. Se levantou e colocou ele para governar o Egito. Então, independente da mudança, querido, que você esteja passando, do processo, de qualquer situação que você esteja passando, acredite que o mesmo Deus que colocou José para ser governador do Egito, ele ainda é o mesmo. Ele ainda opera milagre no meio do seu povo e que ele pode te levantar. Não importa a situação, não importa o lugar, não importa a circunstância. O mesmo Deus de José está vivo para sempre e ele pode te ajudar.